Recebi para uma conversa o Gabriel da Mitseed, uma empresa com um olhar muito especial no cuidado e gestão das pessoas. Com uma visão prática de total empoderamento dos seus colaboradores, a Mitseed estimula um ambiente de total autorresponsabilidade, colhendo grandes resultados. A empresa não paga ninguém. As pessoas que estão ali dentro, elas geram aquele valor. O que a empresa faz é distribuir aquilo de uma forma que ela entende ser uma forma perene de acontecer. Gabriel criou uma empresa que estimula o desenvolvimento e crescimento de todos, construindo um time super engajado e identificado com a empresa. Com diversos selos e rankings em gestão de pessoas e ESG, fazem da Mitseed uma empresa que tem em seu propósito um impacto positivo para clientes, colaboradores, fornecedores e para o mundo. Quando você tem os colaboradores como o centro do que você está fazendo, você não precisa pensar neles, porque é natural que tudo é pensado neles. Então, qualquer estratégia que você pensa na empresa, você pensa para a perenidade da empresa. Mas o retorno vai ser sempre para as pessoas, porque é o centro da empresa. Se inscreve no Melhores Cast, aqui recebemos empresas que estão em ranking de performance e em gestão de pessoas. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E nós temos hoje aqui uma empresa que está no ranking há 3 anos. Primeiro ano já entrou no ranking. Vamos contar os segredos aqui do Gabriel Frasson, da Mitseed. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um prazer estar aqui. Muito bom, quero ouvir aqui porque o case de vocês é muito bacana. Então vamos contar aqui como é que a Mitseed tem uma excelência na gestão de pessoas. E hoje, em especial aqui, acompanhando comigo, co-hosteando o Melhores Cast, Felipe, que já é figurinha carimbada aqui já, né, Felipe? Boa, hoje eu quero descobrir como você saiu do 103 para o 105 para o 53 em um ano. Essa é a minha pergunta principal aqui que eu quero sair respondida hoje. Muito bom. O Gabriel tem um case muito bacana, que geralmente eu percebo 2 vias, assim, das empresas que vão para ranking, né? Aquelas que buscam e querem estar no ranking, às vezes até com uma obsessão, e é legal porque você tem um olhar para que isso aconteça, e aquelas que vão lá para pesquisar como é que tá a minha empresa, e de repente viu que estava muito bem, e esse é o caso de vocês, né? Então, primeiramente, Gabriel, se apresente aqui, apresenta a Mitseed e vamos conversar sobre o case de vocês. Bom, beleza, um prazer de novo estar aqui, é muito legal falar sobre a Mitseed, acho que é um prazer sempre falar sobre a Mitseed, né? Aquele filhinho assim que a gente vai alimentando todos os anos. Bom, eu sou o Gabriel Frasson, eu sou arquiteto, na verdade, eu fui me especializando em gestão, mas eu sou arquiteto de formação. E a Mitseed é uma empresa de pesquisa e consultoria, soluções, treinamentos, mas voltados a mudanças climáticas com foco na transição e eficiência energética. Muito, muito com foco na eficiência energética, e então em todo o guarda-chuva da transição energética justa em si, né? Então, tudo que permeia esse ambiente. Tanto para ambientes privados, que a gente acaba dizendo que consultoria é mais para a empresa privada e a parte que a gente chama de pesquisa é mais para o ambiente público. Então, a gente vai desde do entender o que o cliente está precisando em relação à parte de eficiência e descarbonização, então todo nesse âmbito, até realmente como que as coisas são formuladas, ou seja, o que um grande tomador de decisão precisa em termos de dados, de qualidade, de quantidade e de diversidade de dados, para que a gente consiga redigir até uma política pública, por exemplo. Então, legal. A Mitseed vai de ponta a ponta nisso. Bacana. Né? Então, é um baita mercado que está, né, só começando a explosão ali, né? É super atual. E a gente começou há 11 anos, na verdade, não foi agora. Né? Tem muitas empresas começando agora e que é muito legal ver esse mercado crescendo, é muito legal. Que acho que até uma das características interessantes da Mitseed, a gente nunca olha para alguém e fala, pô, é nosso concorrente. Por quê? O fato da gente trabalhar nesses projetos que são muitas vezes de grande porte, a Mitseed é uma empresa de pequeno porte, a gente tem 37 pessoas, 36 pessoas. Então,
a gente é sempre mais forte quando tem aliados, Sim. quando a gente trabalha em redes. Então, muitas vezes a gente pode entrar em concorrência com uma empresa em algum edital, por exemplo, mas para outro a gente vai unir forças e vai entrar em conjunto, sabe? Legal. Então, ver empresas desse mesmo setor crescendo e adentrando esse setor, para nós é muito prazeroso. Fomenta o mercado, né? muito, é bom muito para bom. todo mundo, né? Exato. São colegas, né? Competidor. Competição é bom também, é bom para todos. E exige conhecimento, porque é uma coisa nova. Sim. Essa questão de mercado de carbono, descarbonização, eficiência, como que faz uma transição energética justa, qual é a pegada geral disso. Então, toda essa questão é novo. Então, a gente precisa, na verdade, entender, na verdade, todos esses atores, qual é o conhecimento de cada um para agregar. Acho que isso é muito, muito importante. Muito legal, bacana. Esse mercado é um mercado que está super em voga ali, né? E só tem a desenvolver cada vez mais, né? Exato. E me conta um pouquinho como é que foi essa trilha. Você contou lá no off que você foi só para ver como é que estava a empresa lá, né? Você queria saber se a tua gestão estava no caminho certo ou não, né? Uma auditoria de pessoas ali. Você falou, né? Quero auditar o meu trabalho, né? Vamos ver se eu estou indo bem no caminho certo aí, né? E aí depois teve uma grata surpresa que estava melhor do que você imaginava. Pois é. Não, isso foi muito interessante. Porque, bom, a empresa nasceu em 2014. E tal, 2014, a gente lá atuando, eram menos pessoas, menos consultores juntos ali, mas mesmo assim com trabalhos de impacto. Meio um pouco diferente, mas quando entrou na pandemia, em 2020, a empresa, na verdade, ela deu uma crescida. A gente teve uma forte intensificação em relação à parte de eficientização, né, e parte de descarbonização. Então, a gente teve um crescimento naquela época. Então, quando você começa a crescer, é necessário que você estabeleça algumas coisas um pouco melhores, né? Mais regrinhas ali, para poder saber qual que é a regra do jogo, né? Não para enrijecer nada, mas é para poder saber como que joga. Sim. Mais ou menos isso. E então, ou seja, a gente... muitas políticas foram formalizadas internamente da empresa, muitos procedimentos. Então... Isso foi amadurecendo nesse ano, assim. Chegou em 2021, falou, e aí, como que a gente tá? Tecnicamente, a gente sabia que estava legal, porque a gente tinha feedbacks de clientes, a gente sabia que estava indo legal, a gente estava ganhando projetos, a gente estava recebendo boas devolutivas. Tava ok. Fala, mas e aí? Como que a gente tá? Como que a gente tá juridicamente? Como que a gente está financeiramente? Em relação ao ambiente fiscal? Então, foi um momento muito interessante, que até contei, né, em off para vocês, porque a gente fez exatamente isso. Bom, vou contratar uma empresa para fazer o valuation da empresa, porque nisso ele vai avaliar a parte fiscal, vai avaliar a parte financeira. Ou seja, vai avaliar exatamente o que eu fazia na época. Como na época a gente não tinha nenhum CEO dentro da empresa. Era em relação à diretoria técnica, operacional, financeira. Então, esse era o objetivo realmente da empresa na época. Então, vamos auditar esse pedaço. Depois, como que a gente faz para poder entender se a parte das políticas que a gente implementou da empresa estava ok? Nós contratamos o suporte jurídico, que a gente não tinha um suporte perene na empresa. Só quando a gente precisava de alguma avaliação, contratava alguma coisa, mas a gente contratou nesse ano um suporte jurídico que fez a avaliação de todas as políticas da empresa. Depois a gente fez... daí comecei a pesquisar, e como que eu sei se a empresa está legal em relação à parte de pessoas e tal? Daí conheci o GPTW, que eu já tinha, obviamente, enorme, né? Então eu já tinha ouvido falar, mas nunca tínhamos nos interessados em fazer. Daí, e também tem aquela questão do B Corp, né? Das empresas B, do sistema B. Que isso já estava muito presente na nossa maneira de planejar a empresa. Então, desde quando a gente fez a reformulação da empresa lá em final de 2016, 2017, essa questão dos padrões da empresa B já estavam muito enraizados no que a gente queria fazer. Só faz um parênteses, explica o que é o B Corp, que tem muita gente que não sabe, não conhece, né? Então, B Corp, na verdade, bom, vou falar com as minhas palavras, acho que tem uma coisa um pouco diferente, mas quando você consegue entender que existe como você ter uma empresa
para o mundo, e não só lá, então, e não só no mundo, você consegue ter uma empresa de impacto positivo, mesmo trabalhando no capitalismo, mesmo você visando lucro, você consegue ter um impacto positivo. Sim. Isso é o B. Quando você vai entender quais são os seus parâmetros de governança, seus parâmetros para trabalhadores, os seus parâmetros para impacto ambiental, tudo isso envolve o que é ser uma empresa justa e o que é ser uma empresa com impacto positivo. Legal. Isso, basicamente, não é uma associação, mas é um movimento global muito grande, né? Então, o B Corp, como é conhecido fora, e como aqui dentro é o Sistema B e que dá o selo do Empresas B, isso é muito aqui do bem Brasil. Aprofundado, né? Super aprofundado. Legal. Na verdade... Enxerga 360 ali, sim, as relações, o impacto, fornecedores, tudo, né? Tudo, porque você coloca desde a sua estratégia empresarial, toda sua parte fiscal, sua parte financeira, sua parte de políticas, o que você acredita, como que você é avaliado, qual é a descrição dos serviços que a empresa presta, para poder saber exatamente, o que realmente de benefício para a sociedade o serviço que você está fazendo, está oferecendo. Qual que é o cliente que você tem? Você oferta serviços para um cliente que é um cliente explorador? Então, avalia até isso. Né? É uma coisa bastante complexa e profunda, e existe o próprio Sistema B tem uma plataforma que auxilia até você a fazer uma gestão. Legal. Bom, mas naquela época ali, eu já sabia o que era o Sistema B, mas nós não tínhamos nada muito formal ali. E nesse mesmo ano, então, foi quando nós fomos certificados. E foi muito interessante até, porque é bastante complexo. No entanto, quando eu fui preencher os dados no sistema do Empresa B, a gente contratou ali o serviço, o acesso à plataforma, comecei a imputar os dados, eu fui preenchendo as coisas meio, eu acho que isso quer dizer isso. E eu fui fazendo de uma forma até mais informal, achando, falando, não, depois eu melhoro esse texto. Depois eu melhoro esse texto. Eu fui preenchendo as coisas com o que nós tínhamos já. Precisar comprovar tal coisa. Eu falei, acho que essa política comprova. E eu fui colocando ali, eu e mais o pessoal da equipe que ajudava. A gente foi colocando. Beleza, depois disso daí a gente recebeu um e-mail falando, olha, vocês estão na fila de avaliação, tal. Tá bom. Eu achei que era para saber se a gente estava apto a seguir por esse caminho. O processo. Daí, depois de um tempo, vocês receberam a certificação. Uau, sério? Eu não tinha nem a certeza que eu estava aplicando de verdade. Então, falei, a gente não teve que adaptar nada, porque a gente já tinha feito. Aliás, a gente era tão enraizado nessa questão de Empresas B, porque tem uma das coisas, das exigências, que tem que estar citado dentro do próprio contrato social. E depois também tem outra parte que tem que estar citado dentro da parte de acordo de cotistas e tal. E isso, quando a gente fez a alteração do contrato social lá atrás, mesmo não tendo a intenção de certificar... Estava alinhado já. A gente inseriu o texto, porque é um texto meio padrão até. Que, obviamente tem que estar alinhado com o que a gente quer, faz as adaptações relacionadas à empresa, e a gente tinha inserido isso no contrato social anos antes. Então, ou seja, a gente não precisou nem fazer essa alteração para conseguir a certificação. Já vinham se preparando ao longo dos últimos anos. Quer dizer, vocês eram uma empresa B na essência né? Na concepção dela. Bacana, deu super match ali né? Você não precisou se adaptar, vocês eram já, né? Muito bom. Foi muito legal. E isso aconteceu também com a parte do GPTW, né? Great Place to Work. Que foi um processo parecido também, né? Porque na verdade eles fazem a avaliação interna dos próprios colaboradores. Então, é uma pesquisa que é disponibilizada para todos os colaboradores. Só que a primeira pesquisa que nós fizemos, nós tínhamos um número ainda reduzido de colaboradores que não sobrepunha o mínimo necessário a participar dos rankings. Então, a primeira vez a gente foi lá, colocou, recebeu lá a certificação, era um valor alto. Depois eu vi que acima de 70% você já recebe o selo. E a gente tinha lá um valor alto. Eu não vou lembrar agora qual é o valor. Era um valor... Era próximo aos 90 na época. Acho que não... 89, uma coisa assim. Não ultrapassava. Eu falei, cara, a gente não fez nada para essa certificação. A gente só realmente fez uma auditoria e uma avaliação do status da empresa. Para saber como que a gente está para começar a melhorar. E, de repente, a gente viu que os negócios estavam indo
de uma maneira... Já era um belo ponto de partida ali, né? É. Já tinha um ambiente rico ali de gestão de pessoas, né? Mas é tudo de princípio, né? É tudo quando você acredita no negócio. É, Porque a ideia foi isso desde o início. Quando a gente... a cultura de vocês, né? Veio pelo que a gente já Não, conversou, bem da essência da empresa já era assim. Né? Exato. Porque a gente Bacana. não queria... Lá atrás a gente não queria nem formar uma empresa. A gente queria, na verdade, ter pessoas muito boas que acreditassem no impacto positivo trabalhando junto. Mas com o que era apresentado pra gente conseguir projetos realmente, a gente tinha que ter uma empresa formalizada e não só uma associação de consultores. Sim. Então, a Mitseed nasceu com esse intuito de, lá atrás, reunir pessoas brilhantes que quisessem impactar positivamente o mundo nesse setor, sabe? E estão fazendo isso, e foi fazendo isso de forma orgânica, mas porque estava na essência, né? Porque estava desde o princípio na base ali, fundamental. Acho que as coisas só funcionam quando são verdadeiras, né? Não tem jeito, né? E aí depois vocês aplicaram, foram pro ranking e estão 3 anos seguidos. Daí no ano seguinte a gente fez de novo a pesquisa. Sim. E daí a gente teve uma classificação ainda maior. Legal. De novo, a gente não fez nada de internamente visando no ranking. Tudo que a gente faz na empresa é visando a empresa, né? E é uma pergunta, antes de ir para o segundo, o que vocês perceberam nessa primeira pesquisa? Vocês já tiveram uma boa nota, mas alguns pontos ali não chegaram a 100, né? Que ninguém está sempre na perfeição. O que vocês olharam lá de feedback e alteraram ali? Falou, isso aqui vamos ajustar. Teve esse olhar? Sim, a gente olhou muito, mas a gente não fez alterações por causa daquilo naquele momento. Por diversos motivos. Primeiro, isso é até questão de sobrevivência de negócio. Quando você tem uma empresa multinacional, de grande porte, que aguenta muito impacto, você pode se dar ao luxo de fazer algumas tentativas e erros ali. Se não der certo, tudo bem. Né? Exato. Quando você tem uma empresa de menor porte, uma empresa de consultoria, ou seja, a gente não tem, por exemplo, nós não vendemos um bem material. A gente vende um serviço que é o know-how daquela equipe. Então, eu tenho a minha sazonalidade, ela é muito alta. Agora, a sazonalidade numa empresa de pequeno porte, ela pode matar uma empresa. Exato. Ela pode. Então, assim, o estilo de gestão, talvez o que consegue financiar, porque não dá para achar que uma empresa pode ser maravilhosa, todo mundo amar estar ali, se ela não gera, se a gente não consegue pagar a conta. Sim. Não existe. Em primeiro lugar, tem que dar lucro e resultado, até para poder promover melhorias. Né? Ela tem que pagar. Você só distribui lucro se ela tiver lucro, né? Você só tem um PLR no final do ano se você teve lucro, senão você não tem um PLR. É simples. Então, assim, a empresa precisa estar viva. Você manter uma empresa de pequeno porte, que você vende algo que é extremamente sazonal, ela é muito complexa em relação à gestão financeira dela, por menor que ela seja. Então, ter aquela coisa de imaginar que uma empresa vai continuar saudável se os sócios fizerem as retiradas do lucro do mês, eu não acredito nisso. Por isso que a Mitseed é diferente. A gente não faz isso, não faz. O que a Mitseed gera é da empresa. Não é meu, não é de ninguém, é da empresa. E isso para garantir os períodos sazonais da empresa, para garantir um investimento da empresa, para garantir o respeito ao colaborador que está ali se dedicando, né? Sim. Então, é muito importante. Eu falo isso às vezes. A empresa não paga ninguém. As pessoas que estão ali dentro, elas geram aquele valor. O que a empresa faz é distribuir aquilo de uma forma que ela entende ser uma forma perene de acontecer. Então, às vezes não é o melhor salário, mas é o que com certeza vai... na Mitseed de hoje é o que com certeza vai garantir a estabilidade do negócio, que é para a gente continuar impactando a responsabilidade, né, necessária, né? Exato. Então, assim, as decisões são sempre tomadas em relação a isso, normalmente. Então, até em relação às coisas positivas, quando a empresa começa a crescer, nada mais justo, então, da gente criar situações para beneficiar a própria empresa. Então, por exemplo, hoje a Mitseed oferece aos colaboradores
diversos benefícios, além dos benefícios tradicionais e exigidos por lei. E como que a gente consegue oferecer isso? Porque a empresa foi crescendo e a gente foi agregando coisas conforme a empresa foi crescendo. Pô, a empresa está estável, podemos avançar nesse ponto. A empresa está assim, podemos avançar com essa política. Pô, a gente tem uma política, por exemplo, de não aumento, de ajuste, né, de salário, de reajuste de salário, que é reajuste, mas percentualmente ela é diferente do mercado. Ela já é um pouco diferenciada do mercado. Então, isso entrou como política desejada da empresa. E a gente tem feito isso sequencialmente. Obviamente, se a gente tiver uma retração de mercado, a gente vai ter que pensar naquilo. Mas todos os benefícios... Quando você tem os colaboradores como o centro do que você está fazendo, você não precisa pensar neles. Porque é natural que tudo é pensado neles. Então, qualquer estratégia que você pensa na empresa, você pensa para a perenidade da empresa. Mas o retorno vai ser sempre para as pessoas. Porque é o centro da empresa. Sim. Tem um gráfico que eu uso desde antes, que é um gráfico que mostra exatamente assim. Eu faço ele desse jeito. E tem, no meio, são as pessoas ali. Sempre. Não é não é nada, são as pessoas. Porque não é o marketing, não é a parte de estratégia, não é o financeiro, não é o comercial, são as pessoas que estão ali dentro. E é real isso, né? Sim. Então, são as pessoas que fazem acontecer tudo, né? A hora que a empresa percebe isso, muda o jogo, né? Muda o jogo. Você tira o foco nas áreas e põe o foco nas pessoas ali, né? E aí, o restante é executado por elas, né? Não tem jeito, né? Exato. Muito legal. E me diz uma coisa, o que hoje vocês entendem que... Teve uma conversa até com ele antes da gente bater um papo, que ele estava até preocupado de vir aqui, porque eles fazem tantas coisas pró-colaborador, que ele falou assim, eu não sei se tem coisa que eu faço que é mais do que poderia. Então, eu falei, cara, fica tranquilo, se é pró-colaborador, você pode revelar tudo. Eles têm umas políticas muito bacanas, assim. É tudo muito um olhar para além do que, de fato, rege a regra, a lei, né? Isso é muito legal. Eu falei, cara, pode entregar tudo aqui, porque é muito bacana ver uma empresa que faz muito mais do que o mínimo necessário, né? E isso já mostra esse olhar de pessoas que vocês têm, e acho que com certeza é o segredo aí do sucesso aí de vocês, Não né? é pela obrigação, é pela prioridade, né? De fato ali mesmo. É, muito bacana. Qual que é o desafio hoje que está na mesa lá de vocês? Em gestão de pessoas, o que vocês estão avaliando ali, mudando, melhorando? Cara, para mim, eu acho que o desafio nosso atual, eu acredito ser o desafio de todos sempre em qualquer área, que é comunicação. Sempre comunicação. Porque por mais que a gente faça isso, e eu estou dizendo que eu faço isso com a maior sinceridade possível, não é todo mundo que acredita nisso. Nem quem está lá dentro. E nem quem está trabalhando há um tempão lá. Sim. Então, as pessoas, elas entendem de forma diferente. As pessoas, elas têm uma vivência diferente. A mesma comunicação é entendida de forma Pode acontecer diferente. uma coisa aqui. A minha vivência, a minha cultura, a minha criação, os estudos que eu tive e também o meio que eu vivo vai me fazer ter uma interpretação que vai ser diferente da tua e pode acontecer ali naquele momento. Sim. Então, a comunicação é sempre o problema. Pode ser em âmbito pessoal, mas dentro de uma empresa, são vários âmbitos dentro da empresa, né? Você tem na área administrativa, por exemplo, você tem a parte de gestão de projetos, tem a parte de técnica, né? Uma carreira em W. A gente fala muito de carreira em W na Midseed. Então, parte administrativa, parte de gestão de projetos em si e a parte técnica, especialização técnica. Para cada um desses ambientes, a comunicação é o grande problema. É sempre o grande problema. Comunicação é a solução e o problema é a solução. Sempre é um meio, né? Porque a comunicação é um meio, né? Exatamente. Mas é onde que está o desafio, né? Interessante que ontem me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram, qual que é o teu maior desafio agora? E a minha resposta foi fazer as pessoas enxergarem aquilo que eu já enxerguei, que ela acha que não é para elas, mas que eu sei que é. E que às vezes ela nem está enxergando. Porque ela não está enxergando. Eu já enxerguei, ela ainda não enxergou. Quando eu falo, ela fala assim, não, isso aqui não é para mim. E eu sei que é.
Só que ela só não tá enxergando ainda. E aí a comunicação entra nisso, né? Porque vocês construíram um negócio e estão construindo um negócio que atende grandes negócios, que atende grandes empresas. Governos, Que atende governo, que tem grandes planos, que tem ali um grande cuidado com as pessoas. Mas fazer as pessoas enxergarem, até às vezes a parte genuína nessa história toda, também não é fácil, né? E é um trabalho constante, né? E vocês têm um desafio a mais, porque hoje vocês trabalham totalmente home office, né? Você até estava comentando, fala um pouco desse momento, você está voltando pelo menos uma vez por semana para ter, porque o desafio da comunicação quando é no home office ela é maior. Muito maior. Não por falta de ferramenta, porque o que mais tem hoje é meios, mas é diferente, né? A gente estava falando disso, é diferente uma tela. Você até comentou um negócio que eu achei legal, pô, as pessoas na relação do home office, às vezes acaba virando uma relação que parece que outra pessoa é um algoritmo. Cara, muito louco isso. E eu falei, cara, é verdade, né? Porque fica uma coisa meio... Pergunta, responde. É um chat GPT ou é uma pessoa que tá lá do outro lado, né? Aí a gente acaba esquecendo, né? A relação pessoal é importante. Como que tá esse desafio, assim, de vocês conseguirem trazer pro pessoal também? Eu tenho falado muito isso na empresa, em relação a essa parte dessa comunicação. Mas eu só queria fazer um fechamento de relação à parte de comunicação também. Existe um momento que, assim, quando tudo tá mil maravilhas, qualquer probleminha que tem, ele é relevado muitas vezes. Quando você está quando eu disse, né, uma empresa de pequeno porte tem seus altos e baixos. Quando você está num momento que é mais desafiador, não é todo mundo que entende o desafio como desafio. Às vezes entende como uma retração, entende como, não está querendo fazer. Então, essa parte ali, quando você está acostumado com um outro tipo, né? Ainda por cima, quando você entrou na empresa já no período de alta, quando você passa por um período de desafio, é muito difícil essa comunicação. Ela é um desafio enorme para a pessoa conseguir entender que aquilo ali é sazonal. Você entrou na crista, ela vai ter o vale, ela vai para a crista. E a gente está trabalhando para isso. A gente sempre trabalha para virar a curva, porque ela sempre vai ter isso. Então, e quando você tem uma empresa voltada à gestão de pessoas, talvez isso eu esteja fazendo errado, não sei. Mas eu sinto, às vezes, uma empresa de grande porte, para você mudar o caminho dela, é muito demorado. Sim. Uma empresa de pequeno porte, ela tem a facilidade de você mudar rápido. Sim. Só que quando você tem uma empresa que ela é extremamente... Você pensa nas pessoas, a ideia é ter uma gestão humanizada, ela é mais lenta para você virar. É uma empresa, é um barquinho que demora no transatlântico para virar. Tem mais valores para serem avaliados. Você trabalha com comunicação, você tem que entender se a pessoa está disposta àquilo ou não. Então, criar um movimento. Uau. Então, isso ela é mais... Só que uma empresa de pequeno porte, às vezes, não suporta. Ela não aguenta, ela não sobrevive a essa pivotar mais rápido. Né? Exato. Então, é isso que é um desafio muito grande. E aí tem mudanças e mudanças, né? Assim, tem algumas mudanças de rota que, assim, são cruciais para o negócio e que a gente vai precisar dar uma acelerada. Mas tem outras que é mais inteligente, às vezes, a gente, ao invés... Um exemplo, não ser uma semana, ser 20 dias, ser 30 dias, é mais inteligente. Apesar que tem umas, né? Que você fala, cara, não, isso aqui ou eu mudo agora ou meu negócio não tem como, né? Claro. Corre o risco. Exato. E aí não é se as pessoas vão gostar ou não, as pessoas nem vão estar aqui, porque não vai ter negócio para elas estarem aqui. Exato. Né? Então é ter essa sensibilidade também do tipo de mudança, né? E eu falo exatamente isso, eu falo assim, gente, não adianta, a gente precisa ter a empresa para ter isso. A primeira coisa é ter a empresa. É sempre falar, você deixa as pessoas assustadas, né? Eu falo, não, o objetivo não é deixar assustada, é ao contrário. Falar, olha que legal, a gente tem uma empresa extremamente estável. A Mitsigi, por ser uma empresa de pequeno porte, ela é extremamente estável. A gente conseguiu aguentar todos os perrengues ali sem nunca ter perdido um colaborador por questões financeiras. Corte nunca. Financeiro. Entende? Então, assim... Tá bem estruturada. Tá bem estruturada. Mas, eu tenho que sempre falar, gente, não adianta seguir desse jeito porque a gente acha mais legal, porque uma hora a empresa não vai estar. Então, a gente tem que estar... A primeira coisa é manter a empresa, para que a empresa seja um lugar muito legal de se estar. Né? Então, aliás, esse é um dos pilares da Mitsigi. A gente tem 4 pilares, e um deles tem a questão de entregar uma... excelência incontestável, né? Tem que ser a questão de ser uma empresa humana, obviamente ser uma empresa lucrativa, mas essa parte do ser uma empresa humana, ela
ela que norteia todas as nossas questões. Só que não adianta, se eu não tenho, por exemplo, uma empresa lucrativa, eu não vou conseguir ter uma empresa ali, entende? Não são coisas que conflitam, né? Às vezes gera essa impressão de que é uma empresa humanizada, quer dizer, não é uma ONG, não é uma igreja, é uma empresa, que ela tem esse olhar, mas ela tem que ter resultado, né? Uhum. E, na verdade, não são concorrentes, pelo contrário, um fortalece o outro, né? E eu compartilho muito dessa visão do... Eu acrescento até um ponto antes do cliente. Eu falo, se eu não tenho o cliente, eu não tenho a empresa. Se eu não tenho a empresa, eu não tenho um time. Se eu não tenho um time, eu não tenho um indivíduo. Exato. Então, todas as decisões, né, elas precisam ser sempre benefício para o cliente. Vamos entender os benefícios e malefícios para o cliente. Ah, legal. Agora vamos entender para a empresa. Agora vamos entender para o time. Agora vai alinhando vamos entender para o indivíduo. Porque se eu coloco o indivíduo em primeiro lugar e estou beneficiando o indivíduo, mas estou prejudicando os outros 3 aqui na frente, esse indivíduo amanhã ele não vai ter lugar para estar. Exatamente. Essa visão, compartilha. Esse é o equilíbrio do gestor, né? Aquela coisa de ter o melhor para a tua equipe e o resultado também, né? E normal, aqui a gente também passa por momentos de picos e vales, né? E é isso, você tem que se posicionar diferente, né? Putz, aqui eu gostaria de estar fazendo, mas agora não é hora. Agora eu posso, vamos fazer mais, vamos retrair. Esse é o equilíbrio que o empresário passa, né? Não tem jeito, esse é o drama, né? Cara, tem uma coisa muito legal que você tem uma empresa B, o GPTW, e você tem também o Humanizados, né? Queria que você falasse um pouco sobre o Humanizados, que é muito legal esse tema, não sei se todo mundo conhece, mas é muito bacana também. Humanizados é interessante que ela é uma metodologia brasileira, né? Acho que é de São Carlos ou de São Paulo. Bom, desculpa aí, mas eu não sei se é de São Carlos ou de São Paulo, mas é uma metodologia brasileira e é muito interessante. É uma avaliação super profunda que não avalia só os colaboradores de dentro da empresa. Avalia os colaboradores, avaliam os parceiros, os stakeholders total, tipo cliente, até a sociedade. Então, você consegue enviar, por exemplo, uma pesquisa para sua família ali, sabe? Para os seus amigos mais próximos. Todas as relações ali, né? Porque até o seu amigo mais próximo, você conversa com ele. Ele vai saber se você tá bem ou se você não tá bem. Quais são as percepções que ele tem do que você fala para ele. Exato. Se você tá se sentindo bem onde você tá trabalhando ou não. Se você tá buscando alguma coisa fora ou não. E é legal porque é outra forma, né? Por exemplo, o colaborador conversando com o chefe ou com um colega. E como ele desabafa do trabalho com um amigo, né? Exato. Então, eles vão até para esse olhar, né? Ou seja, todas as relações humanas, né? Exato. E também não só as pesquisas, mas também dados públicos. Existe todo um questionário de ESG, praticamente, que tem que preencher. Todas as pesquisas que têm que ser feitas. Ele tem a avaliação da quantidade de respondentes e tal, para poder saber se a pesquisa é válida ou não. E tem a parte de pesquisa de dados públicos. E os resultados que eles fornecem, são bem profundos, assim. São resultados assim, que conseguem ter uma visão geral da empresa em relação a todos os aspectos. Por exemplo, se a empresa ela é uma empresa com viés de inovação ou não, se o cliente percebe isso ou não, se o seu público interno percebe isso ou não, relacionado se é uma empresa legal de se trabalhar, se não é uma empresa próspera, se é uma empresa... Então, assim, avalia... Dá até um medinho quando você pega isso e fala... porque você está indo para a percepção, né? Exato. De novo, a gente vai bater em comunicação, mas tem também a percepção, porque é aquela coisa que você está comunicando sem comunicar também, né? Tipo, qual é a visão da tua empresa para o cliente ou para o fornecedor, né? Qual é a percepção da imagem pública da empresa, né? Exato. São coisas difíceis, né? De você mensurar, inclusive. Né? Exato. E você olha o resultado e faz, e agora? O que eu faço com isso? É bastante profundo, né? Para se trabalhar. E a gente fez essa pesquisa de novo. Não foi com o intuito... Aliás, quando a gente contratou esse serviço, nós nem sabíamos que tinha... Estava lá na proposta, mas eu não olhei. Que existia também um ranking depois. Tem lá, acho que é Who Rating, que é um ranking também, que avalia empresas tanto nacionais quanto de fora. E daí tinha lá, estava lá a proposta lá, tinha a empresa se era CCC, C... 2Bs, 3Bs, A, 2A, tinha ali na proposta ali e tal, que ia ter essa avaliação. A minha intenção era dos resultados que chegavam lá de avaliação. Então, depois eles fazem uma devolutiva, você consegue fazer a devolutiva dividida em grupos, você pode fazer, por exemplo, só para a diretoria, você pode fazer para os líderes da empresa ou para o grupo todo. Tem essas diferenças e também você recebe relatórios diferentes. Você pode fazer, por exemplo, às vezes até uma contratação de relatórios mais profundos sobre algum tema específico e tal. E a gente fez isso em alguns aspectos ali. Então, a gente também fez isso essa pesquisa 2 anos. Então, é legal essa avaliação que teve
de antes e depois. E daí vai entrar até nos benefícios que você mencionou, eu não falei, mas eu posso falar deles também, do que a gente faz na Midseed, que é um pouco diferente. Mas, e daí a gente, nessa avaliação, vai até o AAA. E a gente chegou no 2A. E a gente falou, pô, legal, né? E é muito engraçado, porque os gráficos apresentados, vou dar um exemplo. Então, tem um gráfico aqui. Daí aqui fala que aqui é a média do Brasil. Aqui são as melhores empresas. A gente tá aqui, só que daí tem algumas que a gente tá um pouco abaixo dos melhores, mas ainda tá muito mais alto do que a média. Só que só o fato de estar um pouquinho abaixo, mas dá um desconforto. Você fala, por que eu tava aqui? O que eu posso fazer de diferente? Né? Mas os avaliadores falam assim, não, mas a empresa tá boa. Eu falei, tá boa, não tá melhor. E aí, o que a gente pode fazer? E daí isso gera uma discussão interna muito louca. Você fala, mas o que a gente tá fazendo? Pô, mas para fazer mais que isso, a gente tem que ser um Google da vida, né? Sei lá. E a gente, não dá. Vamos olhar, isso né? A gente não consegue fazer às vezes. É impossível. Ser bom em todas as áreas, né? Mas eu acho que esse é um dos maiores ganhos que eu vejo em todas as empresas que estão em ranking, essa percepção, esse autoconhecimento, essa análise, né? Essa autoanálise e essa busca perpétua de melhorar. Porque acho que isso que o ranking provoca, né? Tem empresas lá que estão em segundo do ranking, quer ser a primeira. O que falta para ser a primeira? Então, acho que o melhor de tudo, né, acho que na vida como um todo, é a gente estar sempre querendo se desenvolver e melhorar. E o ranking, uma avaliação, ela traz isso, né? Pô, legal, nota 10 é 8. Opa, o que é 8? Não, mas tá muito bom, tá bom? Não, eu quero 9, quero 10, né? Exato, Então, essa busca de se desenvolver cada vez mais é muito bacana, né? E a gente foi reconhecido agora, dia 9, como a gente recebeu, né, a plaquinha lá do Double A. Exato. Double A. Muito bom. Você falou que até não tem nenhuma legal. empresa Triple A no Brasil, né? Pois é, eu fiquei sabendo disso. Achei isso legal. Estão no limite. Vocês estão no limite. Quem sabe a Midseed aí vai em busca do romper, Triple A. Estão em busca do gente, Triple A. exato, com Mas certeza. é legal porque assim, não é pelo ranking, não é pelo Triple A, mas sim pelo que vai causar, né? Porque no final o que fica, o que mais importa é o que vai gerar pro negócio. E aí uma consequência boa disso é ter um Double A, um Triple A, né? Exato. E da Humanizadas, diferente do GPTW que a gente aumentou, da Humanizadas a gente diminuiu em relação um ano ao outro. Em alguns, não no total. No total a gente tá ok. Mas de alguns pontos, e você percebe que você não mudou nada naquele, por exemplo, um aspecto... não vou lembrar agora, mas um aspecto X. Não mudou nada nas políticas da empresa ou no modus operandi da empresa em relação àquele aspecto. Mas a percepção das pessoas mudou. E será que eram também colaboradores novos também ou não? Também tem isso. Tem, que aí vai aumentando pessoas. Apesar que nos últimos... A empresa está bastante estável em relação a colaboradores. A gente tá com... Obviamente, tem algumas pessoas que saem para buscar outros objetivos, tem algumas pessoas que a gente traz, mas em relação ao número de colaboradores e até o turnover da empresa, tá bem tranquilo, assim, nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, está muito estável. Mas uma pessoa nova já traz um olhar, uma percepção nova. E a percepção, ela vai mudando porque eles também estão evoluindo, né? Claro. E eles estão enxergando também, às vezes, coisas melhores. E eles falam assim, opa, aqui era excelente. Nossa, mas agora eu enxerguei que tem uma coisa que é um degrau para cima. A exigência e aquilo do que já era excelente, ele já não é excelente, ele já é muito bom. Exato. Muito bom, mas não é excelente. E aí é o desafio mesmo, né? De estar sempre buscando inovar. Não tem como continuar num ranking, né? Se você não estiver fazendo melhorando. Exatamente a mesma coisa. Exato. Né? Até você porque vai aquela caindo, percepção de que isso é bom virou status quo. Isso aqui é normal. Já virou normal. Pô, é incrível, não, já não é normal. É o mínimo que eu exijo aqui. Uma palestra que eu gosto de fazer nas empresas, que é de fazer os colaboradores fecharem os olhos e eles imaginam a empresa quebrando. Eles chegam na empresa, a empresa não existe. E aí, qual que é o sentimento que te dá? E aí eles começam, frustração, decepção, desespero, não sei o que. Eu falei, então, essa empresa, ela tá aberta, cara. Só que você tá tão acostumado com o dia a dia dela que você não tá pensando, e se eu perder essa empresa, o que pode acontecer? E se eu não tiver mais esse emprego? E se eu não tiver mais desse negócio, o que pode acontecer? E traz umas reflexões da percepção do negócio. Cara, olha o que meus amigos estão falando lá nos trabalhos que eles estão e olha o que eu vivo aqui. Então, às vezes, o normal, né? Ele vai virando normal, vai virando comum, vai banalizando. E o que dá para trabalhar essa percepção constantemente, né? E o que dá para melhorar, né? É meio aquela reflexão assim, todos nós aqui vamos morrer. A gente espera, obviamente, que com 170 anos saudáveis, né? Sim. Mas pode ser amanhã.
E se você soubesse que vai ser amanhã, o que você faria diferente? Essa coisa, né? Da urgência que às vezes a gente esquece de valorizar a própria vida, assim, né? Pô, que é a reflexão de, putz, dá pra fazer melhor, né? Vamos fazer melhor, vamos fazer mais, né? Legal, interessante a provocação. E os benefícios, eu fiquei curioso. Quais são esses benefícios diferentes aí que vocês aplicam? Solta aí o que você não podia falar. Que você vai ter. Não, eu acho que... vou começar... talvez o mais diferente da nossa realidade. Eu acho que tem algumas empresas que até conseguem fazer isso, mas aqui o nosso sistema, ele bloqueia a relação, por exemplo, como que você tira férias, assim, né? Você tem uns períodos que você pode tirar e tal, uns acumulados. A gente faz um pouco diferente. Primeiro que o nosso colaborador não precisa esperar 1 ano para poder tirar férias, que normalmente se espera 1 ano de estabilidade para você poder tirar férias. Lá é quase um padrão meio que europeu, né? A gente vai acumulando dias úteis. Então, dá mais ou menos 1,8, quase 2 dias úteis por mês, depende do mês, porque muda a quantidade de dias úteis, mas vai se acumulando de 1,8 a 2 dias úteis que você pode tirar de férias por mês. Tem um mês de empresa, já pode tirar 2 dias. Você consegue tirar um dia aqui. Acho que no primeiro mês não vai dar 2 ali, vai dar quase. Você pode tirar já um dia de dia útil de férias. Emendar um feriado e tal. Exato. Não, emenda de feriado é uma outra coisa. Você já faz. Mas eu já vou falar sobre ele. Mas, por exemplo, lá... Criar um feriado, vai. Como você pode fazer lá, tem um colaborador em específico que ele por muito tempo tirava todas as quartas. Ele decidiu que de quarta ele não trabalhava, tirava todas as férias dele de quarta. Falou, pô, tem dia que a gente vai precisar de você na quarta, né? Também não exagera da regra, né? Mas, não abusa da regra, mas poderia. Enquanto ele não, se ele não tá com demanda, Sim. tá tudo bem. Okay. A regra é meio que assim, primeiro, a gente trabalha em equipe. Se a sua equipe está trabalhando ali, você, por favor, responda isso. A gente tem que entregar com excelência, é inquestionável. A gente tem que respeitar a nossa galera. Normalmente, qual que é o horário da Meetseed? Vai das 8 às 19. Esse é o horário mais ou menos padrão. Tipo, não que todo mundo vai ficar das 8 às 19. Você pode fazer seu das 8 às 17 ou tal. E você também, na verdade, é horário flexível. Você pode fazer outros horários desde que não te atrapalhe. Você pode ter um yoga na metade da tarde que tá tudo bem. Não tem problema, desde que não atrapalhe a questão de equipe, aí de e tal, reuniões e tal. Exato. Então, eu não vou conseguir trabalhar amanhã, eu vou trabalhar no outro dia até a noite, não tem problema. Não é esse, a gente não faz esse tipo de controle. E a gente faz controle em relação à gestão de projetos. Porque eu preciso saber se aquele meu projeto está andando ok ou não. Mas em relação a se a pessoa começou tal hora ou parou tal hora, a gente não faz essa questão. Microgestão. Exato. Essa questão de relação a férias, é isso. As pessoas começam na empresa com 22 dias úteis de férias, porque ela pode escolher. Além desses 22 dias úteis de férias, a gente para no final do ano 14 dias corridos. Dentro desses 14 dias corridos, 6 dias úteis são um presente na empresa. Também, dado para a empresa. Ou seja, são 28 dias úteis. Então, daí, dentro desses 14 dias, você vai ter feriados normais, vai ter feriados normais, finais de semana, esses dias que a gente dá a mais, e tem alguns outros dias ali que são dias úteis que a pessoa está compensando. Daí, como que a gente faz? A gente pega esses poucos dias úteis ali, que tem nesses 14 dias corridos, soma a todas as segundas e sextas-feiras que, porventura, teve feriado de terças e quintas, porque a gente emenda todos os feriados se caiu na terça, a gente emenda a segunda. Se caiu na quinta, a gente emenda a sexta. A gente soma todos esses e divide pelos dias úteis. Então, às vezes, na teoria, como a gente não faz esse controle, mas em vez de você trabalhar 8 horas por dia, você, dependendo do ano, você vai trabalhar 8 horas e 20, 8 horas e 30 por dia. Só que não existe esse controle super acirrado de bater ponto ali. Até mesmo porque a gente está remoto, dá menos ainda para a gente controlar. Então, a questão é de muita confiança e essa questão de disponibilidade. Cara, a gente tem um projeto funcionando. A gente não pode atrasar esse projeto. E outro, a gente tem muitos projetos internacionais. A receita da Meetseed ano passado foi 60% internacional de exportação de serviço. Então, a gente se adequa a horários de fora. Sim. Então, a gente tem projeto com Cabo Verde agora. Lá são só 2 horinhas de diferença. Mas, às vezes, a gente tem projetos lá no Canadá. Tipo, Edmonton mesmo, que a gente tem lá uma unidade no Canadá,
fica 4 horas Tá no fuso mais oeste exato, ali. depois ali, né? Então, Cabo Verde, por exemplo, 2 antes, lá 4 horas depois. Então, muda. Então, a gente tem que se adequar aos horários do trabalho. Então, eu vou ter uma reunião às 7 horas da manhã com um cliente de Cabo Verde, vai ter que reunião, você pode acabar antes o seu trabalho, né? Então, é meio que a adequação, e a gente conta muito com essa questão da autogestão, o que não é tão simples, tá? Tem Nem gente, todo mundo tem gente tem que isso. gere muito bem as suas horas. Tem gente que não consegue e que pede, na verdade, até Solicita, assim, essa ajuda, né? Só que esse é um Esse desafio. Esse é um desafio aí das lideranças, né? De É. saber como cada um lida com isso. Né? Cada um interpreta de um jeito. É. Então, mas isso é uma coisa que a gente tem como benefício. A questão, então, primeiro, as pessoas começam um ano já sabendo que elas vão emendar. Elas já podem se planejar, cara. Eu acho que no dia a dia, não sei se elas pensam que isso é um benefício. Mas olha isso. Na prática. Você sabe, você começou o ano... Tem o calendário do ano inteiro ali. Sabendo que você vai ter, sabe, ainda sabe... Esse ano, por exemplo, a gente atrasou, faz um mês, foi final de fevereiro, que a gente passou realmente as datas finais das reuniões. Mas, normalmente, na reunião final do ano anterior, a gente já passa, inclusive, a gente tem 2 reuniões semestrais que são as reuniões super importantes da empresa. A gente passa, inclusive, o calendário dessas 2 reuniões. Mas já é meio que pré-sabido, porque geralmente a última sexta-feira de junho e a última quinta sexta-feira de novembro. A diferença é que novembro, com certeza, a gente faz ela presencial, a de junho, nem, às vezes sim, às vezes não. Isso porque nós estamos agora remoto, tem gente em 8 estados, 3 países, 4 países, então a gente tem gente meio que fora do circuito, e a gente precisa fazer um evento migratório para as pessoas chegarem ali e a gente compartilhar desse momento junto. Mas só o fato de você saber o seu calendário, saber que você vai ter um feriado ali numa quinta-feira, você já vai emendar a sexta, e se você pegar 3 dias de férias, você consegue ficar 10 dias em casa, cara, ou viajando, fazer o que você quiser fazer, isso é um baita benefício. É um baita benefício. O que não é muito percebido, mas é um baita benefício. Contribui ali para uma questão de saúde mental ali, Exato. bacana, né? Muito legal. E daí a gente tem, acho que todos os benefícios comuns, né? Tem seguro de vida, tem auxílio saúde, tem convênio odontológico, tem agora a parte de... não vou falar o nome da empresa, mas tem a parte de ginástica e também qualidade. Que agora é o Well Hub, né? O Well Hub. Que antes, na verdade, falava muito sobre a questão de academias e esportes. Agora tá até para saúde mental. Você consegue fazer um atendimento de psicólogo lá. Então a gente oferece wellness isso. Agora, né? Que tá em todo lugar. Né? Exato. E a gente oferece, e a gente estendeu isso para se as pessoas quiserem colocar a família também dentro. A gente tem a questão questão parental, né, de licença parental, de maternidade e paternidade. A gente tenta, por exemplo, para as mulheres, tem lá o 4 meses que é por lei, a gente tem os 4 meses e ainda você pode escolher 2 meses fazer conforme você quer fazer a mais. Então, você quer trabalhar meio período, você quer fazer 100%, daí isso muda um pouco a remuneração ali, mas você pode escolher sem nenhum problema. Do paterno também, você pode, 1 mês com certeza, e 2 meses se você quiser escolher também fazer. 2 meses a mais. 1 mês a mais, homem é 1 mais 1, mulher 4 mais 2. 4 mais 2, legal. Então isso já tem também, isso tem desde 2017, eu acho, 2018, desde lá de trás, né? 2021 foi quando a gente fez a revisão das políticas, mas isso tem desde lá de trás. A gente tem, por exemplo, começou o trabalho remoto, que foi por conta da pandemia que começou, mas a gente continuou, tem alguns desafios aí, mas a gente começou isso antes de qualquer sindicato falar que a gente tinha que pagar, por exemplo, infraestrutura. A gente dá auxílio infraestrutura desde quando a gente começou a fazer remoto. E a infraestrutura hoje, que a gente paga mensal para as pessoas, ela é tipo 5 vezes mais do que uma empresa, às vezes, multinacional paga. Caramba, sabe? legal. Tipo, tem empresas que pagam similar a gente, certamente. Mas eu conheço empresas multinacionais que pagam um quinto do que a gente faz. Então, a gente... O que mais que tem? Tem, em termos de benefício, tem a questão de... tal. Tem essa questão de infraestrutura. Tem alimentação, óbvio.
né? E a gente coloca tudo tem um cartão de benefícios. Flexível. Só a parte de alimentação, que não pode ser muito flexível, o restante é tudo flexível, você pode colocar para cultura, você pode mudar e tal. Legal. Então, você pode escolher, você pode até o de saúde você coloca ali. Sabe? Legal. Então, você pode mudar tudo ali, a pessoa tem a própria gestão dos seus... uma coisa que a gente faz também, que isso eu também acho que não é muito certo, mas a gente faz o pagamento do 13º, a gente dá mensal. 12 avos por mês, então, em vez de esperar... Você vai antecipando. A pessoa Distribui ao longo se a pessoa não tem uma gestão financeira adequada, talvez ela tenha um problema com isso. Mas se ela tem uma gestão financeira adequada, ela tem antecipação desse valor E é uma mensal. opção. Ele pode escolher por isso. Não, a gente não. Já faz. Já faz. Está dentro Legal. da política da empresa Legal. que a gente faz esse acréscimo de 12 avos por mês ali. Legal. Pra empresa é Então, bom também, né? Se Pô, for excelente, pensar, né? fluxo de caixa. Ficar ali, fluxo de fica caixa, projetado, já, já realizado. já tá ali. Mas a gente pensa num 14º, que a gente de acordo com o lucro da empresa. Então, existe isso também. Inclusive para estagiário. Estagiário também recebe esse 14º, esse PLR, se a empresa teve lucro, né? Sim. Então, E o estagiário home office? Todo mundo, cara. Que legal. E aí, o que você enxerga que porque tem sucesso no home office, senão vocês já teriam virado a chave, apesar das dificuldades que sempre vai ter. Mas o que vocês enxergam que vocês fazem com relação ao home office para fazer isso, continuar gerando resultado e continuar fazendo sentido ele? Bom, a gente está aqui falando sinceridade, né? Sim. Então, vamos lá. Existem coisas muito legais. Existem uns desafios problemáticos atualmente, tá? E tem se agravado. Esse é o problema. É o que a gente vem lutando para continuar com os benefícios do remoto, mas entendendo assim. Primeiro que você trabalhar remoto acreditando em pessoas, que é o que a gente faz, é muito caro. Porque a gente tem pra gente, a cultura é muito forte. Então, a quantidade de reuniões que a gente tem de alinhamento, muita reunião. Reunião com grupo tal, reunião com grupo tal. Uma coisa que é legal que a gente tem, que eu acho que isso é um diferencial bem grande, eu acho que eu nem comentei isso antes também. A gente tem 2 fluxogramas diferentes, de organogramas diferentes. A gente tem, dentro de uma empresa pequena, mas a gente tem 2 organogramas. E como que é? Um organograma é o natural, o funcional. Então, é o organograma onde eu tenho diretor, gerente de tal coisa, líder de tal coisa, área de tal coisa, né? Funcional, por áreas. Então, equipe de suporte, dentro da equipe de suporte tem o quê? Tem a parte de financeiro, a parte de comercial, a gente tem dev dentro da empresa, tem a parte de internacionalização, né? Expansão internacional, daí tem a parte de todos os serviços que a Medicid faz e por cargos ali. Tal. E a gente tem um outro organograma que chama organograma de gestão, que é outra coisa. É um organograma que é o quê? O objetivo é, primeiro, saber se cada colaborador, individualmente, está com alguma dificuldade, tanto interno quanto externo. Então, eu tenho quase um programa de mentoria, mas mentores internos. Todas as pessoas da empresa têm os seus mentores e mentorados. Legal. E tem reuniões semanais com essas pessoas. Caramba! Então, você sempre tem alguém que você está mentorando ali, mas sempre da tua área ou pode ser de área? Não, aí legal. Muda. Esse é o organograma que só que, assim, a gente dá prioridade, às vezes, para ser da mesma área ou de uma coisa de conhecimento, para que a gente tenha trocas ali, porque às vezes você está com um problema, às vezes um problema que você está com um desafio dentro de um projeto que você está fazendo, e às vezes você não está se sentindo à vontade de falar isso ali, que você está com dificuldade, e você cria uma relação com o seu mentor e você consegue falar isso. Então, gera uma relação de confiança ali e tal. E a gente, às vezes, faz algumas trocas, pensando até falar, você vê que uma pessoa é muito boa tecnicamente, mas de soft skills ela não é tão boa. E a gente faz algumas trocas ali para poder... Vamos plugar esse aqui com esse aqui. Até para ter uma troca. Mesmo sendo um mentor e mentorado, às vezes tem uma troca ali. E a gente tem isso. Então, por exemplo, obviamente tem a ponta lá, muitas vezes, que os estagiários não têm os seus mentorados. Mas a gente tem ali, então, os esquemas. Geralmente, os gerentes mentoram, sei lá, umas 3, 4 pessoas. Daí, os líderes, mais umas 3, 2. Daí, cada um... Mas tem organograma. Existe isso a gente faz semanalmente. Não, a mudança... a mudança depende. Se eu estou percebendo algum problema, ou se alguém solicitou para mudar, ou se eu quero incentivar alguém a fazer alguma coisa. Mas se entrou alguém na empresa... Porque às vezes eu entrei alguém na empresa, eu não posso simplesmente colocar ele embaixo de alguém. Às vezes eu tenho que fazer algumas trocas ali. Agora mesmo, tem 2 pessoas que entraram na empresa agora, a gente teve que fazer umas trocas ali. Até a gente está fazendo exatamente essa coisa que eu falei
um muito bom em comunicação, o outro já é mais quieto, mas é muito bom tecnicamente. Põe os dois para conversar. Não que o outro não seja bom tecnicamente, mas... Sim, vai ajudar ali. Sabe? Mas aí dura quanto tempo essa mentoria e mentorado? Não, isso é eterno, né? Só que a gente faz... não existe um prazo para alterar. Tá, não existe um prazo. A gente olha para isso sempre. Dentro da empresa, primeiro que a gente tem reuniões... Tem várias reuniões que são periódicas, assim, até semanais. Aí vai o custo, né? Porque se a gente trabalha com venda de serviço, hora homem custa. Então, imagina que, por exemplo, toda semana, na terça-feira, 9 horas da manhã, a gente tem reunião de todas as pessoas da empresa. Agora, quanto que custa isso para a empresa? Você parar todo mundo... Isso é uma coisa que você falou que é interessante mesmo, que as empresas não percebem, né? Que fala, o home office é mais barato, né? Porque não tem empresa, não tem o vale transporte, né? Mas você tem o custo, que é aquilo que você comentou, pô, às vezes na empresa... Bate rapidinho ali e resolve. Não, no home office você tem que falar, marcar, conversar, e é hora a pessoa ali, qual o custo ali que tá, né? Exato. Essa conta, acho que muita empresa nem percebe, assim, né? E esse é o custo mais caro. E é o custo às vezes você perdeu uma relação da pessoa. E não é nem só do trabalho, não é nem só da hora. Porque aqui eu tô, olha, resolve isso aqui pra mim. 5 minutos resolveu o seu trabalho, tá tudo bem. Daí eu vou marcar 45 minutos com você amanhã. Eu tô atrapalhando o meu trabalho, eu tô marcando com você. Tá bucando os dois ali. Às vezes eu tô vendo você como algoritmo, no final das contas, eu não percebo que eu tô te atrapalhando, sabe? Então, e você vai se afastando, criando problemas de relação, pode ter problema de trabalho, e você sempre tem que estar esperto em relação a esse tipo de situação. Então, essas horas que a gente gasta para poder passar a questão de cultura, tudo isso é difícil. Tem algumas coisas na Mid-Seed que a gente tentou fazer para minimizar isso. Primeiro, a gente tem essa estrutura de gestão, que já ajuda bastante. A gente tem um comitê de cultura organizacional, que é o CCO. E da CCO tem gente... E esse CCO, ele tem ciclos. A galera que se resolve. A gente nem interfere. Nesse ciclo ali, tem uma gerente da empresa, daí tem pessoas que pode ser até estagiário, não importa se é um júnior, se é uma pessoa mais plena, que é analistas ali. Empresa de pequeno porte não tem muito cargo assim, né? Então, assim, são os analistas, estagiários, gerentes e diretores. Acabou. É o que a gente tem ali. E daí obviamente, tem os líderes dos departamentos, tem os coordenadores de departamento, tem algumas coisas assim, mas basicamente é isso. Então, daí tem o CCO tem esses ciclos. Daí o CCO, por exemplo, ele que é o responsável por organizar essas reuniões semanais. Então, fazer um check-in, às vezes, engraçado, uma coisa mais séria. A gente tem, então... A reunião da terça, que é quando reúne a empresa inteira. Exato. São eles que organizam essa visão. E deles tem várias temáticas, assim. Então, existe uma coisa... Vão brigar comigo aí, que eu nunca lembro o nome exatamente dos temas. Mas, por exemplo, tem hora que eles vão falar sobre projetos. Os projetos que a Mid-Seed tem feito. Tem hora que vai trazer, por exemplo, um parceiro nessa reunião. É um parceiro muito forte que a empresa tem, para esse parceiro conseguir explicar para todo mundo da equipe o que ele realmente faz, para que no momento que a gente for fazer uma proposta nova, a gente lembrar daquele parceiro e trazer ele para a gente. Às vezes vai ter algumas conquistas pessoais da pessoa. Então, às vezes, um colaborador vai apresentar o doutorado que ele fez, o mestrado que ele fez, um projeto interessante. Então, são momentos que vão mudando. E vai gerando conexão com o todo, né? Entre eles, mas com os projetos, com a empresa. Com tudo, Então, o objetivo é que as pessoas tenham conhecimento diversificado sobre o que a empresa faz, não só sobre o seu próprio núcleo. Então, isso é interessante. Todo mundo fica prestando atenção? Não, você olha ali, você vê que tem gente... Às vezes pluga mais com o outro, mas tá lá. Né? Mas existe uma política da empresa que todo mundo tem que estar com câmera aberta sempre. Entendeu? Não é todo mundo que segue, não, mas tem essa política aí. Exatamente para criar conexão, cara. A gente já não se vê. Pelo menos eu tenho que saber quem que é outra pessoa. Se não tiver pelo menos o olho na tela, né? Já não tem o olho no olho, tem que ter o olho na tela. A gente já fica impressionado quando percebe que uma pessoa é muito maior do que achava que era, quando se vê pessoalmente. Mas a pessoa conhece o plano americano, né? É isso aqui que a gente tá vendo. Exato. Eu só via você assim, né? Pois é. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente vai fazendo em relação a... Tem essas reuniões, tem a própria reunião semestral, que ela, seja presencial ou não, ela tem, às vezes, algum momento mais descontraído. O objetivo principal dessas reuniões semestrais, primeiro que é para... A gente sempre tem essas conversas, mas é para meio que passar uma linha geral na empresa.
Então, nessas reuniões, a gente fala de cultura. Nessa reunião, a gente fala dos OKRs da empresa, dos objetivos que a empresa e das metas, como que as metas estão andando. Fala do que passou e do que a gente está pensando para o futuro. A gente apresenta todos os dados financeiros da empresa, inclusive o que a empresa tem no caixa é apresentado para todo mundo, desde o estagiário, está todo mundo ali. Legal. Então, isso a gente faz pelo menos 2 vezes no ano. Existe um reporte financeiro que a gente faz para, na verdade, a diretoria, algumas vezes os gerentes assim, da empresa, porque a gente chama mais de core da empresa. Com mais frequência. Mensalmente isso é feito, normalmente. Mas isso para a empresa inteira é feito 2 vezes no ano, pelo menos. Isso é legal, porque assim, eu já vi muita polêmica nesse sentido, assim, de abrir o número até 100%, até onde abrir, né? Uhum. Porque tem várias correntes ali, né? Umas que acreditam que você deve abrir, outras que você não deve abrir tudo. Uhum. Porque também tem a questão de, será que a pessoa ali ela tem maturidade para enxergar? Não tem muitas vezes. Não tem, viu? a maioria não tem, né? Mas tá lá, é uma decisão cultural. É uma decisão sua. Você fala assim, tá, Vou eu abrir. estou fazendo o que eu acredito. É. A gente tem que explicar muito bem sobre aquilo. A pessoa vai ter a interpretação dela daquilo. Por exemplo, se eu mostro para ela, imagina assim, de novo, gente, é uma empresa de pequeno porte. Qualquer empresa de menor porte, médio porte, quantos meses que a empresa tem hoje de viabilidade financeira para bancar a empresa Reserva. sem novos contratos? Por exemplo, se hoje vocês não tiverem nenhum contrato mais, não vendeu mais nada. Você não mudou os seus, não é nem só não mudou o agora, você não mudou os seus planejamentos. Ou seja, se você vai contratar uma licença nova, você continuou contratando uma licença nova. Você não mudou os seus planos de investimento, mas você parou simplesmente de vender novos. Quantas empresas, de novo, do porte, a gente tem que comparar empresas por porte, né? Quantas empresas do nosso porte conseguem suportar e por quantos meses? A pandemia respondeu muito disso, né? Quebrou um monte? Exato. Pois não tinha essa reserva. Quando a gente mostra isso para esse número é importantíssimo. E a gente mostra, só que daí o que acontece? Por mais longo que seja, eu mostro até o final, aonde, por exemplo, aonde acaba. Onde a linha vai. Eu coloco até onde quisera. E eu coloco isso. Só que hoje, então, as empresas têm tipo 2, no máximo 3 meses que elas aguentam isso, a maior parte das empresas. Pô, a Mitsui tinha 12 meses, 14 meses. Que é o ideal. Que é muito legal, é muito fora de qualquer realidade. Então, e daí de repente você olha aquilo ali, só que tem pessoas que estão olhando lá dentro da empresa, tá olhando a finitude. Então, tem pessoas que estão ficando desesperadas porque estão vendo a finitude. Por quê? Porque ela não tem convivência com gestão, não sabe que o normal tem muitas empresas, na verdade, que trabalham com caixa do banco. Elas pegam o banco, endividamento, pagam, gestão de passivo ali. Que, na verdade, o banco oferece isso todos os meses pra gente, porque é tão natural. Fala, você não Fluxo quer de caixa. o seu fluxo de caixa. Tem o seu fluxo de caixa com a gente, porque é uma coisa extremamente natural. É muito normal. Só que a gente não... Até para quem quer alavancar negócio também, principalmente. Né? Pois é. Então, isso é natural e tá tudo bem. Cada um tem o seu tipo de gestão, cada um tem a sua estratégia de gestão. Exatamente. Dentro do que a gente faz na Mitsui, não é assim que a gente faz um pouco diferente. Mas o meu objetivo não é nem falar de dinheiro. Eu quero falar que quando você tem pessoas que veem ali aquele gráfico, ela vai interpretar de um jeito ou interpretar de outro. Entende? Sim. Então, eu na última reunião, por exemplo... Até entre os sócios, né? Você vê reações diferentes ao caixa, né? Normal. Por isso que eu falei, é delicado abrir, assim, né? Cada um tem um olhar daquilo, né? Mas é uma decisão. É uma decisão. Perigosa, às vezes. Sim. Mas é uma decisão. Mas eu acho que a discussão ela vai muito além do eu mostro ou eu não mostro, né? Mas primeiro, por quê? Por que mostrar? Exato. Cara, por que eu quero mostrar? Tem que ter um objetivo claro e definido, tem que ter uma intencionalidade naquilo. E os prós e contras disso. Os prós e os contras. Depois é o como eu mostro, que é essa jornada que você está construindo de como você mostra. E o que vai estar amparado em volta ao longo do ano inteiro, do semestre, no caso de vocês, para que aquilo ali faça sentido e faça gerar resultado, porque no final das contas tem que ser algo que eu não quero mostrar para mostrar, não, eu vou mostrar para mostrar, não, tem que mostrar para gerar mais resultado, no final das contas tem que ter algo que tenha um retorno disso. Então eu acho que é mais complexo, sabe? Às vezes fica só a pessoa ela pensa que ela vai chegar na empresa dela, às vezes nessa discussão, né? Vou chegar na minha empresa e agora eu vou abrir todos os meus números pra galera. Cara, por quê? Para quê? O que você quer com por quê? Como? Objetivo? E o que você vai cercar em volta disso, por exemplo, os mentores.
Eu imagino que eles devem resolver muitas questõezinhas até de dúvidas às vezes, porque um entendeu uma coisa do número, o outro entendeu outra, e ali na troca de mentoria, um já passa a visão para o outro, já alinha. Então, você vê, é uma outra ação que teoricamente não tem nem conexão nenhuma com abrir os números, mas que vai gerar. Contribui, que vai gerar. Então não é uma ação isolada, né? É um conjunto de ações mesmo. Né? Mas aí, a gente sempre pensa nessa questão, tá? O que isso vai gerar? Para as pessoas entenderem sazonalidade, isso é muito importante. Sim. Essa é uma realidade do nosso mercado. Então, eu preciso que a minha equipe entenda o que é essa sazonalidade. Sim. A gente precisa entender isso. Então, isso é uma das coisas que mostra a sazonalidade. Sim. E eu acho que deve ser resultado do que a gente faz. Mas a equipe da Mitsigi é uma equipe muito legal. É muito legal. É realmente uma galera que fala, pô, uma galera legal. Mesmo sendo remota. A gente tem o problema do remoto é a questão de a gente traz morosidade, a gente traz complexidade, muitas horas gastas. A gente teve um período que até isso influenciou diretamente os resultados dos projetos. A gente começou a ter reclamação, coisa que a gente não tinha. Em 11 anos da empresa, nunca tinha tido isso. De repente, a gente teve um período ali que começou a ter. Por quê? Porque você não tem a troca, não é uma coisa fluida, demora para se acontecer. Não é um processo que você pega do presencial e transiciona pro home. Não, você precisa construir uma nova forma de trabalho. Né? Exato. E daí isso começou a dar problema. A gente teve que intervir, assim, fortemente nas coisas, né? Muito. A gente teve que mudar completamente a forma de gestão rápido, aquela coisa que falou lá atrás. Tem coisa que tem que fazer rápido, porque não tem tempo. Então, a gente teve que fazer rápido. Daí, uma das coisas que está até escrito isso na sala hoje da Mitsigi, tem um quadrinho lá e está até escrito, que é abastecendo em voo. A gente está abastecendo em voo. A gente Constantemente. E a gente está assim, agora a gente pivotou, agora a gente tem que ganhar velocidade. A gente precisa, porque para poder passar a marolinha, sabe? Isso é sempre, na verdade, né? Cada momento é um momento diferente. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E a gente está num período, muito, muito interessante de tudo, em relação tanto à parte dentro da empresa, como a parte do mercado. Mas tem várias coisas que a gente vai implementando. Eu fui falando, eu pensei aqui numa coisa interessante que eu queria mencionar, de coisas que a gente faz, e acabou me fugindo, mas eu vou... Vai voltar. Vai voltar. Mas assim, tem esses pontinhos extras, né? Legal. É sempre um desafio mesmo, né? Trabalhar remoto. Eu particularmente, eu gosto do presencial. Funciona, a operação nossa funcionou na pandemia 100% remoto, poderia até continuar, mas é isso, é cultural, é a forma como você lida. Eu gosto do olho no olho ali, de ver, e vejo empresas como vocês trabalhando 100% no home office, funcionando, então não tem, esse debate eu acho que não tem muito sentido, na verdade, porque é cultural, é como cultura, você não discute cultura, né? Eu olho para resultado. É resultado, exato, se dá certo, pode dar certo todos os modelos, né? Eu olho para resultado e falo, cara, seu modelo dá certo home office? Então tá validado. Excelente. Não, o meu precisa do híbrido. Não, o meu tem que ser 100% presencial. Exato. Cara, mas resultado. E tem modelos de negócio que não tem como, tem que ser presencial. Né? E tem modelos que não dá para ser presencial. Um time comercial. Exato. Cara, eu fico tentando imaginar, não tô falando que não dá certo, mas aí é a minha crença, né? Minha crença me diz que a energia de um comercial não tem como você replicar isso no online. É difícil. Aí é uma crença minha. Muita reunião online ali, mas ainda cara, imagina, eu tava lá no V4, no headquarter da V4 agora, 200 vendedores, um vendia, ia lá e tocava o sino pros outros 199 aplaudir. Só que agora, e quando você é o do 199? Você vai mandar um sininho online. A hora de ser a minha vez de bater esse sino. Pô, agora em casa. Exato. Né? Então tem coisas que não são replicáveis. Não são replicáveis. É uma dificuldade, porque a gente é 100% remoto. O nosso comercial, hoje o comercial mais antigo da empresa, ele mora na Itália. Uau! Ele se mudou pra lá agora. Aí, ó, agora mas você trouxe um ponto interessante que aí... Mas é uma dificuldade, é uma discussão que eu tenho, é que ele já tá na empresa há um tempão. Mas é uma venda extremamente técnica. Extremamente técnica. Mas ontem eu tava fazendo visita ao cliente comercial. Aí sim, Boa. Mas, então, ou seja... Acaba sendo um híbrido. Acaba sendo tipo, ele fez o contato e quem fui eu. Sim. Ou seja, precisou ter presencial. Mas tem uma quebra, cara. Se fosse a própria pessoa... Por isso que eu concordo contigo. Mas assim, vamos lá. Quando lá atrás a gente decidiu ser remoto, agora eu tô colhendo os bônus e os ônus, tá? Sim. Eu tô colhendo os ônus também. Tanto é que a gente tá tentando fazer uma reversão agora pro híbrido. Mas um híbrido mais... por exemplo, a gente tem a sede aqui em São Paulo. Nunca deixou de ter. Mesmo que ela ficou vazia.
É ali perto da Paulista, ali na Bela Sintra. Pô, é um ambiente super legal, o lugar é legal, assim, porque é um lugar que não é corporativão, assim. Existem um monte de prédios corporativos e é uma casa de 100 anos, onde ela é cuidada, a Casa Fairbanks lá, onde ela é cuidada pelos empresários ali da Fairbanks, e que eles são dois, assim, cuidadores do nosso espaço, assim, eles são os cuidadores da Mid-City. Meu, eles são incríveis. E é um espaço que, ou seja, todas as vezes que a gente vai lá, a gente é muito bem acolhido. E a nossa casa tá lá. A gente tem algumas salas ali dentro desse espaço, que é só nossa. Lá nesse espaço tem lugares que são coworking, você pode alugar um lugar para ficar lá, mas a gente é permanente lá. Então a gente tem umas salas que estavam vazias, coitadas. E a gente decidiu reunir pelo menos uma vez por semana. Mas, agora eu vou fazer uma pausa e vou voltar. Coisas dos bônus. A gente, quando decidiu ser remoto, isso trouxe um ganho de imediato. O quê? A gente pôde contratar pessoas de lugares diferentes. Sim, a diversidade é muito legal. Uma alta qualificação. É muito legal. E você tem uma percepção de mundo diferente. Então, hoje... Cada hora é alguém falando de um lugar completamente diferente. Exato. Culturas, né, diferentes. A gente tem gente do Pará e tem gente de Santa Catarina. E eles são todo 8 estados. Tem gente de Brasília, gente do interior de Minas. Na Itália. Agora, tem 4 países, né? Você falou, né? Atualmente, 4 países. Atualmente, 4 países. A gente tem em Nova York, em Sydney, em Firenze. Caramba, eu tô com dó do cara de Sydney. Assim. O fuso desse cara aqui, é o pior fuso possível. E o Canadá? E tem o Canadá. Então, assim, mas gente, que doideira. Agora, mas a de Sydney, quem tá lá é a Maíra. A Maíra ela é uma advisor da empresa, ela é sócia da Mid-City, e ela esteve aqui atuante, mas ela faz pós-doutorado lá. Então, é uma pessoa extremamente qualificada, e que, por exemplo, para fazer guinadas de projetos, ela é excelente. Então, tem uma equipe ali fazendo tal. Levantou bandeirinha. Maíra, faz uma reunião que é 8 horas da manhã aqui, lá é à noite, ou uma reunião lá que é de manhã, lá é aqui. É uma assim, que é um pouco diferente. Mas dá tudo certo. Dá tudo certo e funciona. Então, umas coisas assim que vão funcionando. Mas trouxe as pessoas que estão, aliás, é importante falar, as pessoas que estão fora hoje do país, atualmente, elas saíram do Brasil. Elas estavam antes aqui. Elas saíram. Então, possibilitadas até pela forma de trabalho. A gente não contratou ninguém lá fora ainda. Estamos em vias, mas não contratou ninguém que já contratou de fora. A gente está nessas negociações atualmente, mas estamos negociando. Mas não fizemos isso, então a gente pode ser um outro impacto ainda. Mas voltando, a gente teve o bônus a diversidade foi muito boa. A gente tem gente de outros lugares do país. Então, isso é muito importante. Isso é legal. Beleza. Agora, para que a gente está tentando fazer uma coisa mais híbrida, aí virou um problema. Porque na região metropolitana de São Paulo, a gente só tem 8 pessoas. Aqui na região aqui de São Paulo. 8 pessoas. Sendo que dessas 8 pessoas, tem um departamento muito específico lá da empresa que às vezes acaba não podendo ir lá. Então, ou seja, tem uma restrição de, 6 pessoas que conseguem estar presentes aqui. Então, a gente está tentando se reunir toda quinta-feira. Hoje, hoje é uma quinta-feira, não sei que hora, eu não sei quando vai pro ar, mas o dia da gravação é quinta-feira. Hoje, saindo daqui, eu vou encontrar com as pessoas lá. A gente fez uma coisa, um caminho diferente agora também. Nós olhamos onde temos outros agrupamentos de pessoas. E é na cidade do Rio de Janeiro. Temos, acho que, 6 pessoas da Mid-City lá. Então, a gente fez agora um contrato com uma localidade lá num lugar muito legal no Rio. Então, a gente tem agora a gente tem 2 endereços no Brasil. Tem um endereço aqui em São Paulo e tem agora nosso endereço no Rio de Janeiro, onde as pessoas também se encontram lá. Pelo menos, eles se encontraram ontem até. Se encontraram uma vez por semana, estão indo para lá também. Então, a gente está com 2 endereços no Brasil e a gente tem o endereço do Hub lá no Canadá, mas como lá a gente é meio de passagem, né? Conforme a necessidade, a gente
a gente vai para lá. Muito legal. Mas Muito é bom. mais ou menos isso que a gente tem que Gabriel, cara, queria parabenizar aí. Muito legal receber uma empresa que, além de estar no GPTW, tem mais 3 certificações muito bacanas, né? Humanizadas, é B Corp também. Acho que é um primeiro case aí que eu vejo com 3 certificações bacanas. Isso fruto aí do teu olhar, do teu trabalho. Muito bom, parabéns. Que siga aí nesse desafio aí, mantendo-se entre as melhores empresas. E agora você está com esse desafio de crescer e manter essa cultura aí coesa aí, como sempre, né? E mais uma vez uma empresa que traz a questão genuína, né? Sim. Não é de, não, agora eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou entrar no ranking, né? Mas não, já vem dentro da essência, já vem dentro da empresa e entende isso como centro, no gráfico que você trouxe, né? O centro de tudo, no final das contas, realmente são pessoas, né? Ainda mais numa empresa de serviço como vocês. Parabéns. Exato. Parabéns, porque eu saí com a minha resposta. Do 105 para o 53, olha a quantidade de coisas que aconteciam e que aprofundaram, que passaram a acontecer e que continuam enxergando novos olhares. Parabéns. Legal. E eu queria acrescentar umas coisas. Claro. Principalmente porque a gente trabalha com a parte de eficiência energética e descarbonização. E a gente não faz isso não só da porta para fora. Então, por exemplo, coisas que a gente faz dentro da empresa. A gente é signatário, por exemplo, do Pacto Global. Então, a gente faz a gente é signatário do Ambição 30, seja para descarbonização. A gente faz o nosso... mesmo oferecendo inventários de carbono, a gente oferece isso para o mercado, a gente faz o nosso próprio inventário também, mas a gente contrata isso de terceiros. Então, a gente contrata, por exemplo, mensalmente a gente envia toda a nossa pegada de carbono, as nossas emissões para uma empresa que chama Carbon Free. A gente envia tudo e depois, no final do ano, a gente faz toda a nossa compensação de carbono. A gente faz a compensação de carbono da Midseed, então a Midseed ela é carbono neutro. Legal. A gente recebeu até, inclusive, essa semana o relatório do Carbon Free com a nossa certificação do ano. A gente faz o nosso reporte lá do Programa Brasileiro do GHG Protocol de gases de emissões de efeito estufa. A gente faz todo o nosso reporte, ele é público. A gente faz a publicação também do nosso relatório de sustentabilidade, que pega todos os nossos índices, né, desde índices de equidade, índices de diversidade, índices dos nossos clientes e tal, tudo que a empresa faz, com exceção da parte financeira, né, da empresa, que isso também não é obrigado dentro do padrão GRI, a gente faz isso no padrão internacional, a gente publica isso anualmente, isso é publicado. Nós somos signatários do acordo ambiental de São Paulo, que agora está passando por uma remodelação. A gente é signatário do MSOL, que é de mulheres na energia solar. A gente cumpre com o nosso papel. Como eu mencionei até, nós somos classificados, uma empresa privada, e somos classificados dentro, se eu não me engano, o nome da instituição é OTT. É uma instituição alemã, como a gente é classificado como um think tank, ou seja, a gente produz conhecimento em eficiência energética, reconhecido como isso. Então, assim, a gente tem várias coisas que nós temos ali, não sei se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, e que eu acho que compõe tudo que a gente acredita, sabe? Então, tudo isso, a gente faz isso tanto para dentro quanto para fora, e, bom, as coisas vão se alinhando, né? Então, legal, muito legal. Você vê a empresa com uma preocupação em fazer bem feito, mas também medir se está fazendo bem feito em várias, né, certificações, vários aspectos, assim, de responsabilidade com pessoas, com o meio ambiente, na próprio business de vocês, né, de eficiência energética, muito legal. E conecta muito forte o propósito das pessoas também, né, porque elas estão com uma empresa que elas enxergam um porquê, né. Entendem o impacto ali, né, global ali, né. Muito legal. E acho que uma coisa, só para acrescentar, em relação à parte de, uma das coisas que a gente acho que acredita é que a gente tem que expandir o que a gente está fazendo, expandir o conhecimento. E falando em expandir, o primeiro programa que a gente criou de treinamentos até, mas é um outro nome que eu queria dizer, mas é um programa que a gente tem, a gente tem lá um evento, um evento que chama Expandir. O primeiro evento que nós fizemos era Expandir. Então, evento interno? Como que era? Não, evento interno, mas ele é público. Então, você consegue entrar na página da Midseed hoje e está lá. Já tiveram três versões. Mas o que era o primeiro? O primeiro foi muito longo até. Hoje em dia, a gente faz um outro modelo. Mas o objetivo era ter uma ou duas pessoas da empresa falando sobre diferentes áreas que a gente mesmo atua, para que a gente tenha esse material tanto para uso interno, a pessoa
quer entender melhor sobre uma área que ela não atua. Ela está ali. Como eu conseguiria mostrar isso para o público externo? Então, a primeira vez que a gente fez isso, o objetivo era... A gente criou até... Tem um grupo no WhatsApp nosso disso, exatamente para a gente ter troca no setor. O grupo acaba ficando meio quietinho se a gente não fala nada. O objetivo era ter pessoas de fora também para ter troca com a gente. Meio que virou... É aberto ali, todo mundo pode falar, meio que quem publica é só a Mitseed. As pessoas acabam não falando muita coisa, mas a gente sempre tenta divulgar ali. Fomenta ali. Então, a gente já teve 3 eventos. Daí tem um outro evento que chama Simpósio de Eficiência Energética Energy Brain. Energy Brain porque a gente tem uma ferramenta própria que nós desenvolvemos, que faz diagnóstico de energia remoto, tanto diagnóstico como benchmarking. A ideia, então, desse programa é um pouco diferente. A gente convida profissionais do setor, de relevância do setor, que trabalham exatamente com... Por exemplo, quais são os assuntos do momento? Hidrogênio verde. Então, a gente tem lá profissionais para trabalhar com isso, para poder falar sobre isso nesse evento. Daí, esse evento são 4 dias consecutivos, numa semana só. O Expandir era uma vez por semana, por algumas semanas. E isso quando começou. Agora, a gente intercala. Um Expandir a gente faz num ano, um simpósio a gente faz no outro. Tudo remoto. E daí, a gente também fez 3 anos consecutivos de um que chamava, que agora vamos mudar um pouco o nome, mas chamava Sexta de Debates Mulheres na Área da Energia, que são só de mulheres, que é uma coisa extremamente relevante. A Mitseed é uma empresa de engenharia e a gente tem mais de 50% de mulheres, que é muito difícil. No mercado de vocês em gestão, tipo, quem gera a empresa comigo é a Rosane Fukuoka, que também é arquiteta, mas ela é diretora técnica da Mitseed. E dentro do nosso quadro de gestão tem a Maíra, que eu comentei, que é a advisor. E daí tem a Rox, a Carol, a Daiane, que são também gerentes da empresa, juntos também com a Milton, com o Alexandre, também o advisor também da empresa. Mas a gente, em conjunto, a gente tem muita relevância feminina dentro da empresa, porque a gente realmente acredita na diversidade, na equidade, e a gente prega isso. E a gente tem esse evento extremamente relevante, que é Sexta de Debates Mulheres na Área da Energia. Existe uma história pregressa para escolher essa data, né, das sextas-feiras, porque já havia um encontro que elas faziam, que as mulheres da empresa com outras do setor faziam todas as sextas-feiras. Então, a gente pegou esse mesmo horário para poder fazer o nosso evento. Então, era um evento que acontecia meio que da umas 3 da tarde, umas 2 da tarde. Era um evento meio que na hora, meio que próximo ao horário que elas se reuniam, mas é uma coisa pública, né? E é muito legal, que é um evento que a gente pega muitas mulheres de relevância no setor e faz eram algumas sextas-feiras, todas as sextas-feiras de maio, se não me engano. E esse ano vai ser diferente. Por isso que eu falei que vai mudar o nome, porque esse ano a gente vai tirar os sextas-feiras, porque vai ser o primeiro evento presencial que a Mitseed vai fazer. Que legal. A gente vai fazer um evento na CCBC, na sede da CCBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, né? Já que nós somos associados à Câmara. Então, vai ser um evento no dia 24 de junho, presencial, muito legal, vai ser à tarde, acho que vocês estão convidados. É evento de mulheres, mas não só para mulheres, porque na verdade é para mostrar o quão... A relevância. Exato. Mas serão discutidos temas importantes, como descarbonização, como clean tech, e com convidados muito, muito especiais. Vai ser lá, acho que da 1 às 5 da tarde, lá na CCBC, na Rua do Rossi, no Vila Olímpia. Vai ser um prazer. Legal. Vai ser um prazer. Muito legal. Bom, parabéns. Muito bom. E para quem quiser trabalhar agora na Mitseed aí, passa os contatos aí, como é que faz? Porque você deve ter aguçado aí. Inclusive, o pessoal de gestão de pessoas aí, né? Achou interessante o case aí. Como é que ele procura? Passa os endereços aí, ter o pessoal também, o que você quiser divulgar aí. Bom, vou passar alguns então. Para quem quiser enviar um currículo, tem carreiras@mitseed.com e não tem o BR, só .com. Então, carreiras... se quiser, na verdade, contato para entender um pouco mais da empresa, tem o contato@mitseed.com também, à vontade. O meu e-mail é gabriel@mitseed.com. Nós estamos em todas as redes, né? Tem no Instagram, Facebook, tá como acho que Mitseed Global. Tem esse canal no YouTube, onde todos os nossos eventos eles estão lá gravados, estão publicados lá. Tudo quiser saber alguma coisa sobre matemática de descarbonização, hidrogênio verde, eficiência energética em indústria, tem lá para poder conhecer um pouco. Quando vai
daí tem aquela questão, que é um pouquinho só para ter degustar do que é, vai lá no Expandir. Quem entender um pouco mais, vai nos outros dois, né? Nos outros dois eventos. Tem um site da Midseed, que é midseed.com também. É todo midseed.com. Midseed Global, nas redes sociais, e midseed.com, e-mails e site. Muito legal. Parabéns mais uma vez. Valeu. Felipe, o troféuzinho aqui, esse é teu pra levar pra Realmente casa. é uma melhor empresa para se trabalhar. Pô, que demais, Esse cara. aqui é pra Parabéns. coroar a tua Mais participação que demais. no Melhores Cast. Muito Sensacional. parabéns aí pelo sucesso e mantenha-se sempre aí entre as melhores, Pô, porque muito obrigado. muito bacana. Valeu, obrigado mesmo. Eu que agradeço. A casa é tua, como vocês estarão nos rankings futuros aí, então sempre que quiser, volte aqui para Pô, que comentar legal. como que tá o momento aí da empresa. Aí. Perfeito. E vocês estão convidados para ir também a Midseed, só avisando, porque às vezes pode estar vazia. Esse é o dia que Às reúne ali. quintas, nós vamos às quintas. As quintas, certo. Se eu tiver geralmente no Rio, quarta. eu estou por lá, mas às quintas tem mais pessoas. Mas Legal. geralmente eu estou por lá. Mas é Bacana. só entrar em contato. Tá? Muito É um prazer, muito obrigado. Viu? Parabéns. E você aí, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal Melhores Cast, recebendo sempre empresas que estão em alta performance de pessoas. E até a próxima.